Boa noite. Então, eu hoje quero falar sobre Deus. Deus não é poder. Deus não é força. Deus não é energia. O Deus que nós conhecemos é um Deus, é um ser relacional. É um ser que tem características, que tem atributos, que tem sentimentos e que, acima de tudo, quer se relacionar conosco. É um ser que detém toda a força e todo o poder. Acreditar em Deus, acreditar em Jesus Cristo como seu Filho, não faz de nós cristãos. O que faz com que sejamos cristãos é termos um relacionamento, aceitarmos a salvação e buscarmos a santificação através de um relacionamento com Ele. E, assim, isso parece muito básico, né? Muito certo, muito fácil de entender, que Ele é um ser e que Ele quer um relacionamento. Mas eu vejo assim, no dia a dia mesmo, né? Quando eu olho para os relacionamentos, quando eu olho para o meu relacionamento assim, com o meu próprio marido, quando eu o conheci, e eu fui descobrindo nele os mínimos detalhes. E aí eu observava e eu via aquilo que agradava a ele, aquilo que não agradava, aquela qualidade que ele tinha que ninguém tinha, aquilo que ele fazia que ninguém fazia, aquilo que eu falava e ele ficava triste, aquilo que eu falava e tocava o coração dele. E era assim, experiências a cada dia. Com Deus, a mesma coisa. Assim que eu me converti, eu lembro de cada dia, a cada momento, uma experiência nova com o Senhor. De ler a Bíblia e conhecer um atributo, um detalhe dele, uma forma dele agir, uma forma dele se expressar, uma forma dele amar de uma maneira tão grande. E aquilo ia me conquistando, ia aquela paixão. Mas vocês já viram como muitas vezes acontece de relacionamentos que, de repente, a gente está em casa e a gente não está nem mais falando com o marido? Passou o dia, você falou bom dia, saiu, chegou, falou boa noite, e olha, a comida está na mesa, e vê uma televisão, um num celular, o outro vendo. E isso às vezes acontece com a gente e com Deus. Às vezes a gente esquece que tem do nosso lado uma pessoa, um ser que está ali, não para ocupar um espaço, não para você não estar sozinha, mas porque ele está ali para se relacionar com você. Ele está ali porque ele quer estar contigo, vivenciar com você. Deus é assim, ele tem sede de se relacionar conosco. E ele nos deu a Bíblia para se revelar a nós. E para revelar também suas características e se relacionar também através dela. É incrível que quando a gente lê a Bíblia, lê com atenção, lê parando para entender, para refletir,
como aquilo vem saltando a nossa vida. Eu tenho lido muito sobre as características de Deus e parado para imaginar sobre elas, olhando a criação e vendo, gente, olha que lindo que Deus fez para mim. Ele fez a natureza com toda essa beleza que é autossustentável, que funciona perfeitamente. Ele fez para mim. Aí eu fico imaginando ele se relacionando em amor comigo. Ele está ali, pronto, para quando eu quero falar com ele, para se revelar a todo momento. Eu falo, e eu? Como eu tenho me relacionado com Deus? Outro dia eu estava pensando na onisciência de Deus. Todo mundo sabe aqui que Deus é onisciente, né? Ou seja, Ele tem ciência daquilo que nós vamos fazer, antes mesmo da gente fazer. Ele sabe, antes da gente falar, Ele sabe o que a gente vai falar, antes da gente pensar, Ele sabe todas as coisas. E eu me peguei com um pensamento errado. Eu falei, aquilo me constrangeu, porque, gente, Deus sabe. Deus conhece esse pensamento, e esse pensamento que eu estou tendo está entristecendo a Deus. Mas quantas vezes eu pensei coisas erradas, e eu falei, tudo bem, está só na minha cabeça, ninguém sabe. Foram muitas vezes. E eu me constrangi diante de Deus. Quando você começa a buscar a Deus, conhecê-lo em detalhes, se aprofundar naquilo que Ele é, em conhecê-lo, em ter sensibilidade, relacionamento, enxergá-lo como uma pessoa, a gente começa a sentir isso. Sabe? Eu já falei, às vezes eu me estouro com meu marido. Eu me estourava, gente, em nome de Jesus. Porque esses dias eu estava olhando meu marido, eu ia me estourar, eu falei, gente, Deus o ama. Deus fica triste quando eu me estouro com Ele. Deus fica triste quando eu não penso no outro. Sabe? Relacionamento com Deus é o que Ele quer. E esse relacionamento fala de termos atenção aos detalhes do outro. Termos atenção aos detalhes de Deus. A vida está corrida, as notícias são ruins, as pessoas nos ferem, as pessoas fecham o nosso carro, o outro está brigando. E se a gente não tiver sensibilidade, a gente simplesmente segue a vida fazendo as mesmas coisas, sem olhar para o outro. E aí a gente não está olhando para Deus. Porque Deus diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E do mesmo jeito que a gente não quer ser ferido, que a gente não quer ser machucado, que a gente quer ser considerado, que a gente quer ser ouvido, que a gente quer ser amado, o outro também. E quando a gente não faz isso, Deus sente, porque Deus ama o outro. Se nós queremos ser cristãos verdadeiros, nós temos que buscar cada vez mais a sensibilidade. Ler a Bíblia traz essa sensibilidade. Não ler a Bíblia, ler um versículo e ok, mas é ler
querendo descobrir Deus ali. Descobrir aquilo que Deus tem para transformar na nossa vida. E ele fala, a salvação, quando Jesus morreu na cruz por nós, ele venceu o pecado. Ele nos dá a salvação. Mas ele nos exorta a continuarmos a nossa santificação. Deixa eu ver aqui o versículo. Em 1 Pedro 1, de 14 a 16. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Nós temos que buscar a santidade. Nós não podemos olhar Deus como uma energia, uma força. Ele venceu o pecado, ok, agora eu estou salva e beleza, vamos continuar. Não, temos que buscar a nossa santidade, buscar esse relacionamento que vai nos transformando. Não é fácil. Há anos atrás a gente ouviu a Valnice Milhomes, ela falava, a carne, ela não se converte. Ela tem que ir para a cruz e tem que ir todo santo dia. A carne, ela não se converte, isso é uma verdade. A carne continua militando contra o Espírito. Em Colossenses 3, de 5 a 10, fala sobre isso. Assim, façam morrer, depende de nós. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, maldade, maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Gente, aqui nos exorta a nos revestirmos do novo, a fazer morrer a nossa velha criatura, para que Deus possa reinar, para que a gente realmente possa viver essa intimidade com Deus. Não tem como nos relacionarmos com um Deus santo se a gente não se santifica, se a gente não busca. Ele quer ter intimidade. E essa intimidade fala de um estar agradando o outro. Então, quando nós estamos, como vencer, essa natureza carnal? Então, o princípio de tudo é a vontade de agradar a Deus. É essa vontade, é a busca de conhecê-lo para poder agradá-lo, através da leitura da palavra, da meditação, de realmente a reflexão, de buscar conhecer mais a Deus. Orar é algo que faz toda a diferença. Aumenta essa consciência espiritual. É chegar depois de tudo e se derramar na presença de Deus. É se colocar e falar: Pai, eu estou aqui para conversar contigo, fala comigo. Fala comigo. É colocar cada um dos nossos desejos diante dele, cada dificuldade nossa que a gente tem de mudar.
é o jejum, gente. O jejum é muito importante. O jejum fala justamente dessa mortificação da carne. É falar, olha, eu quero fazer morrer a minha carne. Eu quero sujeitar a minha carne a ti. É muito mais do que isso, porque o efeito, eu não consigo explicar. Só que Jesus, quando ele foi para ser tentado, ele jejuou 40 dias. Jesus, Deus homem, ele jejuou. E ele falou para os seus discípulos, né? Uma vez os fariseus perguntaram, mas olha, como é que pode, né? Nós jejuamos e tudo mais, os seus comem e bebem. E ele falou, olha, num casamento, os convidados, quando estão com o noivo, eles não vão jejuar. Mas vai vir o tempo em que o noivo será tirado. E aí, eles irão jejuar. É o nosso tempo, gente. Nós temos que jejuar. Quebrantar, falar, olha, ok, eu sei que a minha carne é fraca. Mas eu vou dominá-la para ter mais de Deus na minha vida. Para realmente vencer a carne. Para vencer a tentação. Esse sábado nós vamos estar unidos em jejum e oração, como igreja buscando a Deus. Se você tem essa vontade de buscar mais a Deus na sua vida, de viver o novo de Deus, de subjugar a sua carne, para que o Espírito Santo possa fluir mais, fazer essa transformação na tua vida, participe desse jejum, entregue, não só deixe de comer, mas dedique um tempo de intimidade com Deus. Fala, Deus, me muda, aviva em mim o teu querer, eu quero ser transformado. Porque a igreja não é esse lugar. A igreja somos nós. E nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Nós temos a guerra. Fala-se do anticristo. Isso não é preocupação. Nós temos que nos preocupar. Nós temos que orar, sim, nós temos que orar. Nós temos que sofrer com os nossos irmãos, nós temos que estar juntos. Mas a nossa preocupação é que quando o noivo chegar, a nossa candeia esteja cheia. Que a gente encha as nossas lamparinas com o óleo do Espírito. Para que nós não sejamos enganados, para que ele não chegue. Para que ele chegue e não encontre a gente vazio, para que a gente não seja enganado. Participe, busque enquanto se pode achar. Deixe-se ser transformado pelo Espírito Santo. Essa é a palavra de hoje, de Deus no meu coração, para vocês. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos a Tua presença na nossa vida, Pai. Pai, transforma tudo dentro de nós. Obrigada pelo Teu sangue vertido na cruz, Pai. Obrigada pelo Teu Santo Espírito que nos capacita. Que a gente busque se encher e se encher e se encher da Tua presença. Até que a carne, Senhor, seja massacrada. Que a nossa lamparina seja cheia. Aumenta em nós a sede e a fome de Ti, Pai.
Pai, que a gente possa te agradar em espírito, em verdade, que a gente possa ser transformada, que a gente possa ser usada, Senhor, na tua obra, que a gente te agrade, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. E antes de encerrar, eu queria fazer uma sugestão de um livro chamado Os Caçadores de Deus. Os Caçadores de Deus é um livro que fala dessa fome que não se basta. Vale a pena ler. Você sente essa necessidade, tá? É isso. Uma boa noite para todos. Deus abençoe.